Então, como o professor César Reis já falou, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Ciência e Espiritualidade 3, e hoje nós falaremos sobre fé e realidade. No estudo anterior, no estudo passado, nós falamos sobre a realidade, e hoje nós vamos trazer uma continuação desse tema, e para nós também analisarmos a relação da questão da realidade com a fé. Porque muitas vezes, diante de um estudo como esse, né, o da semana passada, às vezes nós não percebemos muito a utilidade, e é isso que nós vamos abordar no estudo de hoje. E aí nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, em que ele diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então, é nessa questão, mais especificamente, que nós vamos tratar tanto a fé quanto a realidade. Então, quando eles falam para nós a ideia clara e precisa da vida futura, nós estamos falando em termos de realidade. Temos uma ideia clara e precisa da realidade, porque, como veremos adiante no nosso estudo, a vida futura também está relacionada com a vida passada, ou melhor, com a existência do espírito. Então, a realidade, ela necessita, ou nós necessitamos, ter uma ideia o mais clara e mais precisa possível dessa realidade, para que possamos desenvolver essa fé inabalável, que no final é a fé raciocinada, porque estará relacionada com a questão da realidade em si. Então, é baseado na realidade que eu desenvolvo a fé raciocinada, só que por realidade nós precisamos ter noção do que realmente seja essa realidade. Tanto que eles continuam, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem. Então, nessa questão de que para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, e aí então nós vamos levar o pensamento para essa vida espiritual, que é indefinida. Então, nós precisamos estabelecer um raciocínio abstrato, porque nós precisamos correlacionar o nosso pensamento com uma vida, um tipo de vida que é espiritual, e que, para nós, ela ainda é indefinida. Quando nós vemos a primeira parte, que a fé que acarreta enormes consequências, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena, nesses 2 últimos anos, ou essa pandemia, ela veio nos mostrar claramente o estado em que nós nos encontramos. E, diante do nosso comportamento, nós vemos que ainda não conseguimos ou ainda mantemos uma visão muito acirrada a essa vida terrena. E nós percebemos, inclusive, entre os companheiros espíritas, um certo desespero, uma certa falta de conhecimento e uma falta de noção de como deve se comportar ou como devemos nos comportar diante de situações como esta, porque surgiu de uma hora para outra uma ideia ou um vírus que coloca a nossa vida em risco. E aí nós percebemos que a grande maioria de nós perdeu muito a noção, porque ainda estamos muito acerrados à vida terrena. E nós vemos comportamentos dos mais catastróficos para o espírito possível, certo? Então, nós vimos companheiros de lide espírita
com um comportamento muito agressivo, né? Palavras assim agressivas, quanto no Evangelho Jesus nos traz que não devemos nem falar a palavra raca, né? Na época. Então, nós percebemos que precisamos controlar muito nossas palavras, nossos pensamentos. E aí, né, toda essa observação me levou à conclusão de que nós, enquanto divulgadores espíritas, estamos deixando muito a desejar porque não estamos conseguindo demonstrar para as pessoas em geral a noção do que seja a vida espiritual e o que seja a vida terrena, certo? Porque poderíamos ou podemos ainda passar por essa situação. É desagradável, é desconfortável, mas com o mínimo de noção ou comportamento caridoso, né, relacionado com a caridade, conforme o Espiritismo nos prega. E aí, dando continuidade, ele diz para nós: a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, para a qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então, nós temos que esse fato de duvidar na vida futura, ela conduz à fé cega, porque essa fé cega ela só está relacionada com o que lhe é dito. Como ele não são conceitos trabalhados, simplesmente assimilados, então existe a dúvida. Toda fé cega, ela tem como base a dúvida, porque ela se torna cega no momento que o indivíduo duvida e ele evita o máximo possível qualquer informação que vá de encontro àquilo que ele ouviu, aquilo que ele assimilou. Então, nós percebemos que, diante de uma noção da realidade propriamente dita, nós poderemos encarar a morte como não sendo algo tão aterrador, porque, no final, ela é apenas as portas para uma nova forma de existência, e, com isso, a tranquilidade deveria imperar entre nós. Mas é esse foco ainda na vida terrena, tendo isso como realidade, que nos leva a esses comportamentos desastrosos para o espírito, porque gerará muita desarmonia. E o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Então, é através do estudo adequado da doutrina que nós poderemos dilatar o nosso pensamento, abarcar um pouco mais a nossa noção de realidade e assimilando, é claro, a informação que foi trazida depois da codificação, como, por exemplo, o material que nós utilizamos no estudo passado, que são estudos muito recentes, estudos científicos recentes, publicados em periódicos científicos internacionais. Então, com a pré-existência e a sobrevivência da alma, temos a existência do espírito como realidade última. Então, para nós espíritas, quando nós discutimos a questão da realidade, nós devemos considerar que a realidade última é a existência do espírito. Isso que é a realidade. O restante todo é o contorno para que nós possamos nos desenvolver. E, enquanto espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, nós estamos muito afastados dessa realidade última. E aí nós tomamos uma coisa pela outra, nós tomamos o efeito pela causa. O efeito é esse mundo material, enquanto a causa é o espírito. Nós tomamos uma coisa pela outra. E aí, do estudo anterior, nós vimos que tudo isso que nós temos nesse mundo material, inclusive nosso corpo dos animais e os objetos em si, tal como uma locomotiva, elas são ícones. E
o pesquisador ele comparou esses corpos do nosso mundo material com os ícones na tela do computador, em que, para quem não lembra, né? Então ele disse que o que está por trás seria a realidade, né? Explicando para nós essa questão da realidade. O que está por trás do computador, ou melhor, da tela, é a realidade. E nós utilizamos esses ícones para que nós possamos trabalhar com o que está dentro do computador, que é o processamento em si. Porque se nós tivéssemos que trabalhar com a linguagem de máquina, por exemplo, ela é altamente complexa. Então, logo no início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com computador, a gente precisava trabalhar com a linguagem de máquina. Então, era uma coisa bem mais braçal, podemos dizer assim. Hoje em dia, para se programar, já tem uma linguagem orientada ao objeto e nós utilizamos esses ícones. Então, comparativamente, ficou muito mais fácil. Agora, a complexidade aumentou porque com os computadores de hoje nós podemos fazer muito mais coisas do que podíamos fazer no início. Eu lembro que nós tínhamos lá no laboratório um computador enorme, tinha uma estante que era o computador, e cada disco era alguma coisa desse tamanho, certo? Bem grande, e ali cabia 32 kilobytes ou alguma coisa do tipo. Hoje em dia nós trabalhamos com gigabytes em pendrives muito pequenos. E aí ele fez essa analogia para nós. Então, o que nós temos, o corpo, ele é um ícone, é aquilo com que nós utilizamos para trabalhar com alguma coisa que é a realidade, que está por trás desse ícone em si. Na minha condição de espíritos de um mundo de expiações e provas, eu estou igual ao usuário de computador que não entende o que se passa por trás da tela, não entende nada de processamento, nada de memória, nada de placa de vídeo, placa de som, e por aí vai, porque a complexidade no computador é muito grande. E então nós estamos igual àquele usuário que não entende nada de computador, ele se utiliza dos ícones. E aí, para apagar alguma coisa, um arquivo, ele pega o íconezinho e puxa até a cestinha, que tem até um desenho de uma cesta de lixo, e nós vamos, assim, trabalhando de forma bem simplória no computador, só que, para nós, enquanto espíritos encarnados, nós também estamos trabalhando de uma forma muito simplória. Por isso que nós estamos muito afastados da realidade última em si. Então, esses seriam os ícones. E aí, tomando o nosso corpo, por exemplo, nós temos o perispírito. O perispírito também é um ícone, só que é o ícone que vai trabalhar numa outra condição de existência, certo? Então, nós temos esse corpo, que é o ícone para esse meio aqui que nós estamos, nós temos o perispírito, que é o ícone num outro meio qualquer, e no final da linha, ou no início da linha, como bem queiram, nós temos o espírito. O espírito não é o ícone, certo? Porque ele é o que está por trás daquilo tudo. Então, essa relação ícone-não ícone é a distinção entre realidade e simplesmente um meio de ação que não necessariamente corresponde à realidade em si, mas é a forma como nós trabalhamos. Assim como quando eu quero escrever um e-mail, eu clico num íconezinho, aí aparece uma tela bonita em que eu só vou escrevendo ali a minha mensagem. É dessa forma que nós temos o espírito, perispírito e corpo físico, um íconezinho bonitinho em que eu descrevo o que eu quero fazer e o ícone, então, vai realizando as ações. Quando nós vamos nos animais, de forma semelhante, nós temos o corpo, nós temos o perispírito e nós temos o ser espiritual. Eu coloquei ser espiritual para separar do espírito apenas para não molestar quem quer que seja, certo?
Na minha concepção particular, todos nós somos espíritos em níveis evolutivos diferentes, em condições de existência diferentes, mas todos nós somos espíritos. Mas para não molestar ninguém, aí eu chamei de ser espiritual, porque a partir do momento que existe um ser inteligente, ou há uma manifestação inteligente, nós temos ali um ser espiritual, um ser inteligente. Tá certo? Então, quando nós vamos para os animais e vegetais, nós também temos ícones e o não ícone, que está lá no início da cadeia, porque é o ser inteligente que vai trabalhando esses ícones. E aí é interessante porque, para trabalhar no computador, nós, mesmo de forma básica, trabalhando nos íconezinhos, nós precisamos de um mínimo de conhecimento, certo? Quando nós temos esses ícones como nossos corpos, físico, perispiritual, nós vemos que até nos níveis mais rudimentares, esses seres espirituais, eles conseguem trabalhar. Aí nós entendemos como funcionam esses ícones numa visão espírita, né? Quando eu digo numa visão espírita, é analisado sobre a ótica espírita, porque na codificação eles não trouxeram nada disso. Então, qual é a necessidade desses ícones funcionando para que seres espirituais ainda tão no nível tão baixo quanto os animais e podemos, né, ir para as plantas e etc., eles conseguem trabalhar nesses ícones. E aí nós temos, para comparar, só para ter uma noção, nós, com conhecimento limitado de computador, comparado a esses programadores que trabalham para a Apple, que trabalham para a Microsoft, desenvolvendo programas e sistemas operacionais. Então, perto deles, nós somos muito pouco evoluídos em termos de computador, certo? Então, eles preparam isso para que nós, de forma rudimentar, possamos utilizar. E aí nós temos os espíritos muito elevados, mais elevados que nós, preparando esse sistema operacional, que é o nosso planeta, a nossa condição material, para que espíritos com pouco conhecimento possam trabalhar. A questão toda é que a grande maioria de nós utilizamos nossos ícones de forma semelhante à forma como os animais utilizam os seus ícones. Nós não temos muita noção de como fazemos. E eu penso que um animal também não teria muita condição ou muito entendimento de como eles fazem isso, certo? Então, quando eu vejo essa ação da realidade última nos ícones, eu vejo que eu estou muito próximo desses animais, porque eu não sei como eu faço. Eles também, eu acredito que eles também não saibam como eles fazem. E aí nós vemos que a nossa condição, ela não é tão diferente quanto parece. Claro, a diferença é enorme, mas ela não é tanto quanto eu imagino, porque eu me imagino muito acima desses animais, quando, na verdade, eu preciso de alguém, uma tela de computador, montando isso para mim, e a minha forma de ação nessa tela é igual à forma de ação de um animal na mesma tela, certo? E isso é que nos faz tão distante ainda de conceber a realidade última. E é por isso que nós nos desesperamos com muita facilidade e nós nos esquecemos dos ensinos de Jesus também com muita facilidade. E nós temos o íconezinho, que é uma locomotiva. Não, a locomotiva não tem o perispírito. Certo? Para quem estava esperando assim, será que ele vai dizer que tem perispírito a locomotiva? Não, não tem perispírito a locomotiva. Mas o que é a locomotiva? É a expressão do fluido cósmico respondendo para mim. Então, a locomotiva não tem sua representação nas outras condições de existência, porque eu, enquanto realidade última, eu atuo
em várias condições de existência, e por isso que eu preciso dos vários corpos. Uma locomotiva, não. A locomotiva, ela não existe na realidade última. Ela não tem um ser espiritual envolvido nela, mas é apenas a manifestação do fluido. Então, nós temos fluido respondendo ao encarnado como massa, espaço, energia, tempo, forças, e como massa, ele pode representar-se como uma locomotiva. E aí o interessante é que quando nós vamos para corpo e perispírito, nós também temos apenas o fluido cósmico respondendo ao encarnado como massa, espaço, energia, tempo, forças, etc., sendo que por massa nós temos perispírito e corpo físico em vários níveis de existência. E isso será válido para mim, assim como para os animais, onde os corpos desses animais também são apenas o fluido cósmico se manifestando para nós de uma forma ou de outra, certo? Só que novamente, como a esses corpos, botar o espírito humano aqui, que para ficar mais fácil de nós compreendermos. Como esse corpo físico e o corpo perispiritual, eles estão relacionados com a realidade última, eles têm as suas componentes em várias condições de existência, em todas as condições de existência que eu, enquanto espíritos ligado ao mundo de expiações e provas, posso me manifestar. E quando nós pensamos Jesus reencarnando, por exemplo, no nosso planeta, agora, né? Agora é há 2000 anos atrás, não quando ele precisava encarnar no seu processo evolutivo, seja onde for, seja também que condição de corpo ele necessitou, que não necessariamente foi igual ao nosso, mas ele precisou desenvolver esses ícones para poder atuar nessa tela de computador que é o nosso universo material. Porque a nossa tela de computador ela não é nem o nosso planeta, mas é o nosso universo. Quando nós vemos isso, aí entra uma grande questão. Sem resposta, sem solução, não pretendo aqui responder para vocês. Porque, via de regra, costuma-se dizer que para Jesus encarnar no nosso planeta foi muito difícil, porque ele teve que trazer, né, sua condição mental para esse mundo material, para essa condição, e por isso foi muito difícil. E tem as 1001 teorias por aí. Mas quando nós pensamos dessa forma, como nós estamos abordando aqui, nós vemos que não necessariamente foi tão difícil assim. Porque para aquele programador da Microsoft ou da Apple elaborar qualquer comando ou qualquer configuração aqui no meu computador, para ele é muito fácil. O que eu precisaria, por exemplo, de horas pesquisando para acertar uma configuração, por exemplo, como foi ele que desenvolveu, esse programador da Microsoft ou da Apple, que desenvolveu o sistema operacional, aí ele sabe tudo direito. E aí ele pega e vai direto para os pontos que ele necessitava ou necessita para acertar a configuração do meu computador. Então, diante dessa análise, a encarnação de Jesus não necessariamente foi tão difícil para ele, porque no final, Jesus sabe como isso aqui funciona. Jesus seria o programador ou trabalhou com os programadores desse nosso universo, e para ele fazer um ajuste qualquer ou uma inserção aqui na nossa condição de existência, poderia ser muito fácil. Não entro no mérito da resposta, dizer se foi fácil ou se foi difícil.
é apenas uma análise para mostrar para nós que, muitas vezes, algo que nós tomamos como certo não necessariamente é tão certo assim. Depende apenas de como nós analisamos. Qual o material ou a informação que eu utilizo na minha análise. Então, se a minha análise, se a quantidade de material for limitado, a minha análise também é limitada. Quando eu amplio a informação, aí a minha análise pode ser mais complexa, certo? Então, só para mostrarmos aqui que, às vezes, nem as coisas não são tão simples como nós pensamos. Muitas vezes a nossa visão de encarnado ligado ao mundo físico, e nós tendemos a analisar tudo segundo essa visão de encarnados, e aí limita também a nossa análise. Tá bem até aqui? Nádia, você me avisa quando for para o intervalo, por favor, tá? E aí nós entramos na abstração. Nós vamos fazer 3 análises. O que é abstração, o que é raciocínio abstrato, porque é diferente, a abstração é diferente do raciocínio abstrato, e depois, no final, nós analisaremos a fé com essa visão de abstração e raciocínio abstrato. Tá bem? Ok. Então, eu chego para vocês e falo o seguinte: se imagine nadando em uma piscina. Aí vamos também, né, supor que nenhum de vocês saiba nadar. E aí vocês falam, mas, Cláudio, eu não sei nadar. Como é que eu vou me imaginar nadando, já que eu nunca nadei? Aí eu falo para vocês, abstraia desta limitação. Aí vocês falam, ok. E vocês se imaginam o quê? Dentro da água, batendo pernas e braços e se locomovendo. Agora, quando se trata de uma abstração, tudo depende, porque quem está se afogando também bate pernas e braços, e não nada, afunda. Então, nós vemos que quando eu falo para vocês, por exemplo, abstrair ou se imaginar nadando, um pode se imaginar nadando, mesmo sem saber, batendo pernas e braços, se locomovendo para a borda da piscina, como também pode se imaginar afundando, porque ele não, muitas vezes o indivíduo não sabe o que significa bater pernas e braços para se locomover na água. A abstração, em essência, ela é complicada, porque pode nos levar a condições ou a conclusões equivocadas, certo? Esse exemplo é trivial, e nós podemos até achar muito fácil e não entender como alguém não consegue se imaginar nadando. Mas aí nós vamos para um outro exemplo e eu falo para vocês. Imagine resolvendo a equação x igual a 2y. Também supondo que nenhum de vocês saiba resolver essa equação. Aí vocês vão falar, mas, Cláudio, eu não sei resolver essa equação. Aí eu falo, se abstraia dessa limitação e se imagine resolvendo essa equação. Né? Nem com a aula de matemática aqui do Esperanto ia ser a gente ia conseguir resolver isso se nós não tivermos uma noção básica do que significa uma equação em que entram x e y. Porque são 2 letras e um número, e eu digo que isso é uma equação matemática, com 2 letras e um número. Aí, como eu abstraio para resolver isso? Agora não parece tão fácil assim, certo? Mas ainda é uma equação simplória, né? Muito básica. Aí nós vamos para esta equação. Então, nós temos, novamente, supondo que nenhum de vocês saibam resolver essa equação e, né, se imaginem não sabendo resolver essa equação. Isso é uma equação quadrática, 2x à quarta potência mais 12x à terceira potência menos 5
x ao quadrado mais 23x menos 33, e eu digo que isso tudo é igual a zero. Quem não sabe, não tem ideia do que isso significa, não tem nem como começar a imaginar o que isso significa. Não sabe nem o que isso significa, especialmente quando igual a zero. Quanto mais se imaginar resolvendo a equação. E eu digo, se abstraia dessa limitação, não vai sair. Mesmo se abstraindo dessa limitação, não sai, porque o indivíduo não tem ideia do que isto significa. Certo? E aí ele empaca, não consegue nem imaginar. E por isso que muitas vezes, diante da nossa realidade última, nós não conseguimos imaginar. E aí o que acontece? Nós analisamos a realidade última como os nossos íconezinhos, a nossa condição material. E assim nós agimos. Nossas ações estão relacionadas à forma como eu raciocino, ou como nós raciocinamos. Se eu raciocínio é limitado, minhas ações são limitadas. Se eu consigo ampliar o meu raciocínio, aí as minhas ações elas são mais adequadas, certo? Por isso que foi necessário o Espiritismo surgir para nos ensinar várias coisas. Porque antes, muito da informação sobre espiritualidade era igual a essa equação aqui para nós. Não fazia a menor ideia do que aquilo significava. E mesmo falando, vamos pensar assim, pensar assado, agir assim ou agir assado, surgiram aqueles conceitos de ir para o céu ou para o inferno, duas abstrações, para o indivíduo desenvolver uma abstração. Então, como nós lidamos ao longo dos séculos com abstrações, alimentando as nossas abstrações, certo? E aí, nós temos muito, por exemplo, do Velho Testamento, muito do Novo Testamento, são baseados nessas questões de abstrações alimentando abstrações. Uma vez eu já fiz um estudo, né, analisando algumas parábolas que eram contidas no Evangelho segundo o Espiritismo e parábolas contidas, por exemplo, no Novo Testamento, porque nem todas que estão no Evangelho estão no Novo Testamento. Não, nem todas que estão no Novo Testamento estão no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Para mostrar, nesse estudo nós estávamos demonstrando porque algumas parábolas apenas foram selecionadas para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque muitas outras elas são equivocadas, elas trazem raciocínios que não são necessariamente adequados ou raciocínios lógicos, por assim dizer. É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós analisamos todas as parábolas, elas têm um raciocínio lógico por trás. No Novo Testamento, não necessariamente. Está bem até aqui? Então, nós vemos o seguinte, que em termos de abstração, eu posso me perder nas minhas abstrações, porque a abstração ela não tem uma âncora, ela não tem um ponto em que eu posso ancorar a minha mente para que dali eu elabore todo um raciocínio lógico que me conduza a um resultado ou alguma conclusão também lógica. E aí o indivíduo se perde, como muitos de nós nos perdemos ao longo dessa caminhada enquanto encarnados no nosso planeta. E aí nós fomos nos perdendo, por assim dizer. Então, diante dessa equação quadrática, ela parece impossível de resolver, certo? E realmente ela se torna impossível de ser resolvida. Nós temos alguma pergunta até aqui? Porque na sequência nós trataremos do raciocínio abstrato. Então, de repente, aqui seria um bom momento de nós, eu acho que inclusive está quase na hora,
de nós fazermos uma pausa para trabalhar alguma pergunta que haja. O Conte, o Cláudio, Estou te ouvindo. pois é, quando você diz da abstração, que não tem um ponto a partir do qual você possa ancorar a sua mente, você está dizendo onde é que você situa o raciocínio abstrato? O raciocínio abstrato, como nós veremos a seguir, ele é baseado em âncoras, em pontos em que você tem um fundamento. Então, por exemplo, se eu digo para você que se você for boazinha, você vai para o céu, se você não for boazinha, você vai para o inferno, e céu, o conceito de céu e inferno são duas abstrações. E aí você tem que se imaginar sendo boazinha ou não. Aí eu te pergunto, o que você precisa fazer para ir para o céu? Certo? O quão boazinha você tem que ser. E aí leva muitas pessoas ao problema, porque eu não consigo ser bonzinho ao máximo para eu ir para o céu. E aí, então, olha só, se eu já vou para o inferno, pelo menos eu vou me aproveitar enquanto eu estou aqui. E aí a coisa vai. Por isso que nós estamos falando que a abstração, ela não necessariamente te leva para uma situação confortável. Ela pode até levar, mas não necessariamente te conduzirá até lá, certo? O Mas quão, quando boa, você... Desculpe, termina. o quão boazinha você precisa ser para ir para o céu? Ninguém sabe responder, certo? Então, eu estou falando, eu sei que você não sabe responder, porque não é o nosso, mas eu estou falando daquelas pessoas que pregam esses conceitos, eles não sabem responder. O Mas no que é ser exemplo, bonzinho para ir para o céu? mas no exemplo que você dá sobre ser bonzinho ou não tão bonzinho, você mudou o eixo, né? Você saiu da abstração. Porque aí Não, continua tendo uma abstração. não, mas Porque você continua, você começa a lidar com, pode ser até entre aspas, realidades que estão supostamente sob o seu domínio. Se eu quiser ser bonzinho, eu serei. sim, mas eu não estou falando de você ser boazinha. Eu estou falando de você ser boazinha para ir para o céu, certo? A Não é mesma só você ser bonzinha. Você tem que ser bonzinha para ir para o céu. A questão é, o céu é um conceito abstrato. Eu não posso te mostrar o céu, o que é o céu para onde você vai, certo? Nem descrever esse céu. Eu descrevo com abstrações. E aí surgiu aquela ideia, né? Tão abstrato que aí tem aquela ideia dos anjinhos tocando as harpas, todo mundo sentado na beira do lago, nas nuvens. Essa é a representação do céu. eu continuo achando que você mudou o eixo, porque ser boazinha pode ser boazinha para ir para o céu, ou ser boazinha para, digamos, ser obediente à mãe ou ao pai, ou cumprir as leis, as posturas municipais como cidadão. Isso é um eixo. Sim, mas olha só, você ser boazinha para sua mãe, você sabe, porque ela te diz o que ela quer. Nádia, você tem que estudar, você tem que chegar da escola, fazer seu trabalho de casa, você tem que limpar seu quarto, arrumar seu quarto. Aí você sabe o que é ser boazinha para sua mãe. Para você ser boazinha para o Estado, você sabe que você tem que cumprir as leis, que tem o Código Penal. Então você sabe ali o que você precisa fazer, não é abstrato. Olha, Nádia, avançar o sinal não é bom, isso é uma infração das leis. Aí você, então, tá bom, então não avança o sinal quando estou dirigindo. Ponto. Então, quando você coloca a questão de ser boazinha, é ser boazinha no nosso nível, é ser boazinha para alguma coisa, certo? Sim, Então, qual é o quando. problema? É isso mesmo. Pois é, agora, quando eu digo ser boazinha para ir para o céu não tem nenhuma regra. Mas você, então, está colocando o eixo
em Boazinha ou o eixo no céu? Nos três, na verdade, o eixo passa pelos três, porque o céu é uma abstração. Eles são de natureza diferente. Não, senhora. Não, o céu é uma abstração. Sim. O inferno é uma abstração. Sim, mas eu estou falando de outra coisa, estou falando do ser bonzinho. Não, eu vou lá, eu vou chegar lá. Você tem o céu, aumentei aqui para poder ver a minha mão, porque ali estava. Eu estava vendo um pouquinho assim os seus dedos. Pois é. Você tem o céu de um lado, você tem o inferno do outro. Abstração é abstração. Certo? Aí eu tenho que dizer para você ser boazinha para ir para o céu. Aí que está a abstração. O que é ser boazinha para ir para o céu? Então, olha só. Tem alguns países em que o aborto é permitido. Então, se você seguir as leis locais, só um exemplo aqui da nossa abstração, tá? Então, se seguir as leis locais, aí não vai ser boazinha para ir para o céu, certo? Porque nós temos lá, inclusive na Igreja Católica, que o aborto não é aceito. Então, se você segue as leis locais, você vai para o céu. Se você segue as leis da igreja, você não vai para o céu. Certo? E isso é diferente da sua mãe, porque a sua mãe te diz o que quer. É diferente das leis locais, porque ali tem um Código Penal e é tudo muito bem definido. Sim, mas continua havendo, digamos assim, uma receita de comportamentos. Não. Sim. Os muçulmanos dizem... É que você, Nádia, você sabe o que precisa fazer para ir para o céu. Eu não sei. Essa é a conclusão que eu cheguei. Você sabe para o céu, você já está lá, de repente. Não, de qualquer maneira, as religiões, aí nas posturas, nos exemplos, nos códigos das religiões, se você fizer uma transposição, isso equivale mutatis mutandis para o que a mãe diz para o filho ser bonzinho. Olha, eu não quero monopolizar, porque senão ficam só as pessoas nos ouvindo, isso não é... Eu sei, Nádia, mas olha só, nós temos que nos basear no Espiritismo. E aí o que nós estávamos falando é que algumas dessas religiões elas usam de abstração para alimentar conceitos abstratos para alimentar a abstração dos seus fiéis. Então agora... Tá? Agora não. Por isso que nós colocamos em algum slide falando que o Espiritismo ele amplia... o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Você estava raciocinando em termos ou em referências teológicas. Sim. No caso do exemplo do céu e inferno, Eu estava raciocinando em termos de mecanismos ideomentais. Então, agora, cada um está num canto. Sim, mas nós estamos tentando analisar na realidade última. Na realidade última, essas são abstrações. E que te leva a uma abstração. Então, nós temos abstrações alimentando abstrações, que não necessariamente vai te levar ao lugar adequado que nós estamos aqui até hoje. Foi necessário o Espiritismo surgir, então nós temos a certeza, podemos dizer, quase certeza, que essas fórmulas elas não servem para a grande massa, porque a massa mesmo continua aqui no nosso mundo. Teve alguns que partiram, mas a grande massa não. E o que nós estamos discutindo, inclusive no início dos nossos estudos, quando nós falamos que nós todos, enquanto divulgadores espíritas, nós não estamos, eu vou falar no português, claro, fazendo nosso trabalho direito, porque nós estamos alimentando as pessoas
com base nessas outras crenças. Porque o problema, essa condição hoje veio me mostrar que o problema nosso continua, certo? Porque diante de uma iminência de perder a vida de material, nós espíritas nos perdemos. Sim, se você restringe isso ao campo teológico, ficam outras questões aí para serem pensadas ad latere, assim, lateralmente. Vamos em frente. Sim. Eu acredito que depois, quando entrarmos em raciocínio abstrato, aí nós vamos conseguir ver a diferença. Ok, vamos lá. César, mas nenhum... no intervalo? Podemos... É você que manda. O César que ficou controlando o tempo hoje. Vamos ao intervalo, 5 minutos de intervalo. Isso.